necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Apóstolo Paulo, carta aos Efésios 5:14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Uma boa noite a todos, e a paz do Cristo seja conosco. Boa noite também extensiva aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou que posteriormente terão acesso a esse vídeo. Nós abrimos a nossa reunião de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, lição 68, e fica já para a nossa meditação inicial as leituras do Espírito Emmanuel, comentando esse versículo de Paulo. Hoje, uma segunda-feira de Carnaval, nós estamos felizmente com a nossa reunião. Ainda bem que paramos um tempinho aí com as coisas da terra para nos lembrar quem somos, a nossa realidade espiritual. E hoje nós vamos ter mais um estudo, como de hábito a gente tem nas nossas reuniões de segundas-feiras. Então, para o nosso estudo de hoje foi convidado esse moço, Yuri Ferreira, deve ter um outro sobrenome no meio aí, mas o Yuri, ele a gente pode falar que ele é de casa já, porque eu não vou falar quantos anos atrás, para não ficar chato para ele nem para mim, mas ele frequentou a nossa evangelização aqui. Faz pouco tempo. Pouco tempo. Tá vendo? Então, é alguém que simplesmente retorna à casa em que ele já esteve habituado na sua infância. E hoje ele vem para trazer um estudo que é muito importante para todos nós. O tema, ele não está aqui, mas é vícios e as marcas no perispírito. Então é um assunto muito importante para todos nós. E
desde já, né, nós estamos vibrando para que ele seja inspirado, como sempre tem sido em todas as atividades dele. Hoje ele participa lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, né, tem as suas atividades lá e atividades igual no Jardim Aeroporto. Então, que ele seja feliz como tem sido nas suas atividades, seja feliz aqui hoje. E de nossa parte vamos estar atentos para compreender um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. Como de hábito a gente faz, nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a nossa prece de abertura. Nessa prece, nós vamos buscar essa sintonia com Jesus Cristo, com os benfeitores espirituais da nossa casa, para que a gente esteja receptivo à mensagem da noite, aos conceitos espíritas e, mais do que isso, depois da gente receber e aprender, que no nosso retorno, na nossa vida, nós tenhamos a força, a coragem para colocarmos em prática toda a mensagem superior que a gente tem aprendido nessa casa. Vamos juntos, pois, nos ligar a Jesus Cristo, pedindo a esse Mestre das nossas almas a proteção para a nossa reunião. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este encontro em torno da doutrina espírita. Nosso agradecimento aos nossos estimados mentores espirituais que dirigem este trabalho em seu nome e que novamente estão conosco. Que as lições desta noite, Divino Amigo, possam tocar a nossa alma, o nosso coração, e que as luzes que os benfeitores espirituais trazem em seu nome para nos oferecer possam ser como que sementes lançadas no campo da nossa alma para germinarem e depois darem os frutos, para crescerem em nós esta árvore do Evangelho. Obrigado, Senhor. Em seu nome está aberta a nossa reunião. E assim seja. Com vocês, o Yuri, para desenvolver o assunto da noite. Essa Paulinho, do meu pai eu acabei pegando só o Andrade, viu? É. Eu peguei o Ferreira, eu gostaria de ter pegado o Ferreira, mas... Olha. Esqueci de colocar, vou passar um slides, poder dar espaço aqui. Tem mais um carro nesse aqui? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do Paulinho, agradecer a confiança de todos pelo convite, né? É muito especial voltar a essa casa, como o Paulinho disse, um tempinho atrás, participei da evangelização aqui. Eu lembro, assim, de criança fazer teatros aqui, né? Meu irmão já foi presidente da mocidade aqui, eu sempre acompanhei também, né? Nos estudos, né? Nesse trabalho. Fazia muito tempo que eu não pisava aqui, né? Eu também já participei depois de adulto. Então é com muita alegria retornar a essa casa, muito especial, onde tem uns amigos, familiares. Aliás, 99% é família, né? Tudo primo. Então é muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos comentar sobre vícios, principalmente vícios materiais, do ponto de vista físico, mas as marcas que eles causam no perispírito, né? Nós não temos como dissociar uma coisa da outra. Nós, na verdade, nós somos seres transdimensionais, ou seja, nós vivemos e existimos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, com vários corpos. Corpo espiritual, corpo perispiritual, corpo físico, carnal, que é esse que a gente se apresenta para os outros, né, de carne e osso. Para a gente falar sobre isso, nós vamos falar muito sobre comportamento humano, sistema nervoso, cérebro. Não tem como a gente falar de vício sem tocar em comportamento humano. O que causa um vício, será? Né? Quais que são as consequências, mas quais que são as causas também. E antes de falar sobre isso,
eu gostaria de deixar bem claro que isso aqui não tem um cunho de palestra. Na verdade, eu quero que seja mais uma conversa, uma troca mesmo de ideias, porque é um tema já muito propício para a gente poder ter essa troca de ideias, né? Se alguém se sentir à vontade, livre, para contar uma experiência familiar, algum conhecido, sem citar nomes, né? Eu gostaria muito que vocês pudessem participar também nesse sentido. E, além do mais, a gente está numa época de carnaval, então se torna mais propício ainda esse tema. Foi sem querer, inclusive, quando o Nilson me mandou as datas e eu escolhi dia 12, eu nem lembrava que era carnaval, na verdade, depois que eu fui ver no calendário. E é assim, é uma época que a gente vê, né? Muitos vícios, muitos excessos, então é sempre muito importante a gente tocar nesses assuntos. Eu sei que aqui muitos têm filhos, netos, então os jovens são geralmente os mais acometidos com esse tipo de vícios, né? Então é sempre muito importante a gente frisar tudo isso. Antes da gente passar os slides, eu vou passar um vídeo para vocês bem curtinho, é um vídeo legendado. Eu não sei se a legenda vai dar para o pessoal de trás acompanhar, mas depois do vídeo eu faço uma recapitulação geral, né, do que se tratou o vídeo, para a gente poder entender certinho. É um vídeo sobre um pesquisador da década de 1970, psicólogo, estudava muito a área de comportamento humano, Bruce Alexander. E esses estudos que ele fez, estudos bem grandes, na verdade mudaram muito o paradigma da época, do que as pessoas entendiam como vício e na verdade, o que causava esses vícios. Né? Foram estudos assim, de larga escala mesmo, e que na verdade a gente ainda mesmo, 50 e poucos anos depois, ainda pode fazer muito proveito do que esse vídeo, do que esse estudo do Bruce Alexander trouxe para a gente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. É um vídeo bem curto, muito interessante. What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious, we all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people being given loads of deluxe heroin in hospitals right now, so at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction,
that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, then you could be forced to kill or die at any moment. Doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it hard for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction, but we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. This video is a collaboration with Johan Hari, the author of... Alguém não conseguiu ler a legenda, não conseguiu acompanhar o vídeo? Todo mundo conseguiu enxergar bem a legenda, entender o contexto do vídeo? Não? No fundo não conseguiram ler? Bom, gente, resumidamente, o vídeo se trata de uma pesquisa de larga escala que fizeram na década de 1970, porque o professor de psicologia, que é o responsável pelo estudo, ele viu que os estudos do começo do século XX eram muito aquém do que a gente estava entendendo por vício, né? E aí ele criou um Parque dos Ratos, né? Um estudo foi feito com ratos, como geralmente é na ciência, né? E aí a gente transfere algumas coisas para o ser humano. E ele criou todo um parque mesmo, que os ratos tinham diversões ali, né? Não era só uma gaiola que ficava ali 24 horas por dia. E eles colocaram um tubo com água com cocaína e um tubo com água pura, né, limpa. Eles perceberam que o fato dos ratos estarem se socializando entre eles na mesma espécie, eles não estavam indo para o tubo com água e cocaína, eles estavam tomando água, ou seja, eles não estavam se viciando igual geralmente eram os estudos de antes, né? Então ele percebeu algo muito interessante, que um princípio para a gente combater ou prevenir vício, né? E aí vício em qualquer tipo de coisa, não é só vício de droga que a gente está falando aqui, seria conexão, seria essa socialização, esse lado afetivo mais forte, né? E aí você pode falar, mas o que o rato tem a ver com o ser humano? O nosso comportamento é diferente. Só que a própria guerra do Vietnã foi um estudo sem querer, né? Os soldados que foram para o Vietnã lutarem, eles lá durante a guerra, muitos acabaram se viciando em heroína, né? O que é muito facilmente explicável, né? Pela situação que eles estavam. E quando eles voltaram para os seus lares, eles simplesmente pararam de usar de forma abrupta, sem nenhum tipo de remédio, sem nenhum tipo de, né, enfim, reabilitação para isso.
eles simplesmente pararam de usar, pelo simples fato, né, simples entre aspas, que na verdade faz a grande diferença, pelo simples fato deles voltarem para os seus lares, para o aconchego da família, né? Então, isso acabou na época mudando muito o que as pessoas entendiam como vício. Na verdade, até hoje, a gente acaba se pegando, marginalizando as pessoas, né, que estão nessa situação. Então, o vídeo acaba sendo um chamamento para a gente repensar qual sociedade que a gente está construindo, qual sociedade que a gente quer construir para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, aquela frase me marcou muito, a frase final: o oposto de vício não é sobriedade, o oposto de vício é conexão. Então, talvez a gente tenha que conectar mais as pessoas e marginalizá-las menos. Então, agora a gente já vai começar na nossa apresentação. Deixa eu ver se está funcionando isso daqui. Como eu disse para vocês, não tem como a gente falar de vícios, principalmente vícios materiais, vícios físicos, sem a gente falar de sistema nervoso, sem a gente falar de cérebro, porque a gente está falando de comportamento humano. Vocês conseguem me falar quais as funções que o nosso sistema nervoso tem? É o sistema mais complexo do nosso corpo humano. Eu vou falar muito da parte física também, para a gente associar com a parte perispiritual. Ainda mais assim, quem não sabe, eu atuo na área da saúde. Então, eu me vejo também obrigado assim, a falar algumas coisas nesse sentido aqui para vocês. Vocês conseguem me dizer o que o nosso cérebro é responsável por fazer no nosso corpo? Alguém gostaria de arriscar e chutar alguma função? O que vocês acham? O que o nosso cérebro faz no nosso corpo? Bom, a primeira grande função do nosso cérebro é captar as informações. E isso a gente está suscetível 24 horas por dia. A gente vê uma televisão, vê um filme, conversa com um amigo, conversa com o pai, com a mãe, a gente está captando informações, ideias a todo momento, né? E o nosso cérebro tem íntima relação com o nosso espírito. Inclusive com os avanços do estudo da mediunidade, né? A gente sabe que se dá pela glândula pineal, que é uma glândula localizada no nosso cérebro. Então, como eu disse para vocês, não tem como a gente falar de corpo físico sem falar de perispírito, sem falar de espírito e vice-versa. Então, uma coisa que acontece no nosso corpo físico vai acarretar no nosso perispírito. A gente vai ver mais para frente, inclusive. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui para vocês eu estudei, recebi informações, agreguei essas ideias no meu cérebro e estou passando para vocês. Então, vocês estão captando nesse exato momento. O nosso cérebro, inclusive, não descansa nem quando a gente está dormindo. Ele produz, inclusive, hormônios, né, durante o nosso sono. Então, ele não para. Então, ele é responsável por captar as informações, por interpretar, e cada um tem a sua interpretação individual, de acordo com as suas experiências prévias, de acordo com o seu nível de cultura, de conhecimento. Cada pessoa vai fazer a sua interpretação da maneira que ela entender. E, por fim, a gente responde. Quando a gente fala de resposta do nosso cérebro, não é no sentido verbal, necessariamente, é uma resposta física mesmo, né? Então, isso a gente também está o tempo todo fazendo essas três funções no nosso cérebro. Por que eu falei isso para vocês, fiz essa introdução? Nós temos uma área muito importante no nosso cérebro, quando a gente está falando de vícios, que é a nossa área ou o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Quando a gente é criança e tem as nossas experiências, né, boas e ruins, até por isso eu sou muito adepto de uma criação tanto quanto livre, né, que a criança ela é ator principal da sua própria história. Então a criança, por exemplo, que coloca o dedinho lá, a mãozinha no fogão, sem querer, ela vai se queimar. Ela vai chorar na hora, mas ela vai aprender. E o fogão, enquanto está ligado, ele é quente, então você não pode mais com a mão. Ela teve uma experiência, foi negativa, mas serviu para o aprendizado dela. Então, a nossa própria vida ela nos ensina muitas coisas, ela traz muitas experiências. E o sistema de recompensa, no nosso cérebro, ele é ativado ou não, constantemente, de acordo com o que a gente teve de experiência e de acordo com o que aquela situação, naquele momento, ofereceu para a gente.
Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais simples de entender. A gente volta do trabalho, cansado, estressado, com várias atribulações no nosso dia. E aí o que a gente pensa? Nossa, vou dar uma relaxada. Deita no sofá, se está frio pega lá o edredom e vai assistir um filme com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Você está simplesmente, com essa atitude, ativando a área de recompensa do seu cérebro. Você teve um dia estressante e você está oferecendo uma coisa positiva do seu cérebro. É um momento de lazer, um momento de relaxamento. Então a gente pode ativar a nossa área de recompensa de várias maneiras. Tem gente que gosta de ir na academia, eu, por exemplo, né? Eu estou ativando a minha área de recompensa. Tem gente que gosta de ver um futebol, de ver um basquete, de ir num show, fazer infinitas possibilidades de lazer, enfim, de distração. Você está ativando a área de recompensa. Comer um chocolate, a gente está ativando a área de recompensa, né? Quem nunca comeu um chocolate ou alguma outra bobeira porque estava estressado, porque precisava desanuviar a cabeça? Inclusive, é um tipo de vício a compulsão alimentar. Né? Muitas pessoas acabam sofrendo por isso, porque acabam estimulando tanto essa área de recompensa que elas perdem até o controle. Quando elas vão ver, elas estão comendo emoções. Né? Então está triste, come um chocolate, uma barra inteira. Está feliz, é motivo de comer chocolate. Né? Enfim, brigou com o marido, brigou com a esposa, vai lá comer um chocolate. Né? Então também é um tipo de vício. A gente pode ativar a nossa área de recompensa, como eu disse para vocês, de N maneiras. Agora, o que mais que ativa a área de recompensa? E é aí que está o perigo. As drogas, né? O álcool. Quando a gente fala de drogas, eu quero dizer tudo que é de excesso que a gente leva para um extremo. Drogas de qualquer tipo, sintéticas. O álcool em excesso é uma droga também no nosso corpo físico. Pornografia em excesso. Vícios em apostas, né? Hoje também está muito na moda essa questão de apostas. Tudo isso é um tipo de vício. A gente vai focar mais nos vícios em drogas e também, se der tempo, eu falo demais, a gente vai falar muito de alcoolismo também. Para já começar a entrar nessa questão, nessa associação corpo físico e perispírito, a gente sabe que as drogas, ao entrarem no nosso corpo, elas vão atingir principalmente o sistema circulatório, o cérebro e as células, principalmente as células do nosso cérebro, dos nossos neurônios, né? Ou células neuroniais. Guardem bem essa frase, células do cérebro, né, os nossos neurônios, e sistema circulatório. Por que eu falei para guardar bem essa informação? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala muito dessa parte, né, dessa associação corpo físico, perispírito, espírito, né? O que uma coisa acarreta num outro tipo de corpo. Ele fala que os nossos neurônios, eles guardam relação íntima com o perispírito. Então, como eu disse para vocês, os nossos corpos estão intimamente relacionados, né? Mais uma comprovação dessa associação, né, dessa relação íntima. O mesmo André Luiz, no Missionários da Luz, diz para a gente que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue, né? Está fortemente consolidado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. O sangue, que é o que corre no nosso sistema circulatório, como a gente viu lá naquele slide anterior. Essa frase é de Manuel Filomeno de Miranda. As drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo por largo tempo. Muitas vezes, esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou a existência pregressa. O que isso implica? Que a pessoa que tem um vício, ela está acarretando malefícios, tanto pensando nessa encarnação vigente dela, nessa encarnação atual, como pensando também nas próximas encarnações. Ela está lesando o perispírito dela, manchando o perispírito dela com marcas que vão acarretar lá na frente. Inclusive, se der tempo, eu gostaria de ler uma historinha de um livro
eu até trouxe para vocês, que eu indico bastante, eu usei muito para o estudo, Juventude Interrompida. Eu trabalho com mocidade no Centro de Paulo, no Pestalozzi também, com jovens, com crianças. Então é um livro que eu uso muito, né, no dia a dia dos meus trabalhos. É um livro muito interessante, de um grupo de mocidade de Vila Velha, que eles receberam cartas, né, psicografadas de jovens que desencarnaram precocemente por conta de vícios, por conta de suicídios, doenças kármicas, acidentes graves, né? E são mais de 20 cartas, separadas por temas. É muito interessante, né, ouvir, ler esse relato dos jovens que desencarnaram e contam detalhadamente o que aqueles vícios acarretaram para eles na encarnação deles e o que acarretou também na próxima encarnação, né? Muitos contam detalhes mesmo de lesões que tiveram, por exemplo, no fígado, por conta de cirrose que adquiriram, por conta do alcoolismo na encarnação, depois desencarnaram também precocemente na outra, porque tinham que resgatar aquele débito que eles adquiriram com o vício, né? Então a gente vai falar muito também de alcoolismo, como eu disse para vocês. Eu gostaria que vocês, com as palavras de vocês, tentassem definir o que é alcoolismo. O que vocês acham que é alcoolismo? Quando a gente fala de alcoolismo, o que caracteriza o alcoolismo? É beber normal, né? Quem não gosta de uma boa cerveja assistindo um jogo, né? Aliás, jogo do Santos eu tenho que assistir tomando uma, porque, pelo amor de Deus, né? Não dá, não sofre demais. Mas o que é o alcoolismo? Assim? O que se dá ao alcoolismo? O que vocês acham? Você sabe que é o excesso, né? Perda do controle. Essa é uma palavra fundamental. Perda do controle. O que mais? Eu associo mais o sofrimento da família. Sem dúvida. Aí é uma consequência muito séria, né? Muito grave. O alcoolismo, isso aqui segundo a Organização Mundial da Saúde, então é uma definição, não é baseada em achismo, né? É uma definição séria, científica, é enfermidade crônica, progressiva e fatal, caracterizada pela incapacidade da pessoa de abster-se do álcool, perda do controle, né? Ou seja, a pessoa não consegue mais se abster, ficar sem o álcool, ela já tem uma dependência psicológica e uma dependência química daquela substância, do álcool. Isso é o alcoolismo. Progressivo, porque começa de uma maneira muito silenciosa, discreta, sutil, e aí vai progredindo gradativamente, podendo chegar inclusive a ser fatal caso a pessoa venha adquirir uma doença por conta do alcoolismo, né? E falando em alcoolismo, como eu disse para vocês, eu trabalho muito com jovens. A gente tem que pensar muito nos nossos jovens, né? Porque estatisticamente os vícios, seja ele qual for, geralmente começa nessa fase da vida, na juventude. Por que vocês acham que os jovens bebem? Vocês já se pararam para perguntar? Vocês lembram do primeiro gole que vocês deram? Assim? Vocês têm alguma lembrança? Por que será que foi em qual momento? Estava junto da família? Em alguma festa? O que vocês acham? Vocês lembram? Os amigos. Os amigos. Acho que é maior influência dos amigos, né? Os amigos, né? Autoafirmação. Aceitação, autoafirmação, né? Então aqui a gente vai ver 3 principais motivos do porquê que os jovens bebem. Comportamento de assumir riscos e testar limites. O jovem tem muito isso, né? O jovem tem a síndrome do super-homem. Ele acha que é inabalável, que nada vai atingir, que ele pode tudo, ele pode correr 200 km por hora, não vai acontecer nada, ele pode beber 10, 15, 20, que não vai acontecer nada com ele, pode usar droga porque ele não vai se viciar, ele vai só experimentar, vai curtir com os amigos, né? Então os jovens têm muito isso. Pressão social, aceitação do grupo, né? O jovem, por não querer ser o diferente, ser o excluído, ele acaba às vezes cedendo à pressão dos amigos. Isso é o que mais acontece. E uma percepção equivocada do que é normal e do que é excessivo. E aí eu gostaria de falar que entra muito
papel dos pais, né? Porque os jovens ele acabam sendo um espelho dos pais. Então, como ele não tem ainda muito formado, primeiro, o caráter, não tem muito também formado as ideias próprias, o raciocínio próprio, ele é muito suscetível a influências externas, os pais acabam sendo um ótimo ou um péssimo exemplo, né, para os nossos jovens. Então, é importante a gente vigiar, ficar muito de olho, né, nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu ainda não tenho, mais para frente, né? Então é muito importante a gente ficar sempre de olho nisso. Os jovens acabam vendo, as crianças, jovens, eu falo jovens, mas eu quero dizer criança também, né? Os jovens acabam vendo muito o que os pais fazem. A gente acha que não, porque geralmente adolescente a gente fala que é aborrecente. Não está nem aí para os pais, não quer mais ficar com os pais. Pode até não querer ficar com os pais no sentido de sair, vai querer curtir com os amigos, mas eles observam muito os pais sim. Eu percebo isso nos meus trabalhos com os jovens. Tanto que eles comentam coisas comigo, né? Eles contam experiências para mim dos lares, né? Lá no aeroporto eu trabalho com crianças na evangelização e infelizmente lá geralmente os lares são muito desestruturados, né? Eles contam assim, coisas absurdas para a gente, né? Que eles veem os pais fazendo. Então, como vocês acham que essa criança vai crescer? Em qual exemplo que ela vai ter? Né? Às vezes na evangelização a gente fala de uma coisa positiva 1 hora no sábado, 1h30, só que ela presencia situações desagradáveis 24 horas por dia nos outros dias da semana. Então a balança é muito ingrata, né? É o que ele estava conversando no encontro, né, de evangelizadores também, foi falado sobre isso. Então isso é muito sério. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente conseguir falar tudo. Essa é uma frase de uma história, de um relato que me marcou muito, de um jovem, né, desse livro, que ele desencarnou precocemente. Ele perdeu, só para resumir, ele perdeu o nascimento dos 3 filhos, porque ele estava bebendo com os amigos, o nascimento de 3 filhos. Vocês têm noção do que é um pai perder o nascimento de 3 filhos por conta do vício dele em álcool? E para ele, qualquer coisa era motivo de tomar alguma coisa. Como ele fala aqui, ele relatou: beber foi se tornando algo tão natural que chegou o momento em que eu não mais consegui viver sem um gole, até o ponto de perder o nascimento dos filhos e perder toda a infância dos filhos, né? Todo o crescimento, toda a juventude dos filhos. Então isso é muito sério. Esse relato é do Marco Antônio, né, nesse livro que eu comentei com vocês. Agora eu vou trazer assim, dados alarmantes, né, que comprovam tudo isso que eu estou falando para vocês, de jovens. São estatísticas de pesquisas que foram feitas do IBGE, junto com também outros institutos de pesquisa, entre jovens de 13 e 15 anos, né, ou seja, idade escolar ali, 7ª, 8ª série, primeiro colegial, 13 e 15 anos, só para vocês terem uma ideia. A gente está falando quase de uma criança, né, 13 anos. 23,8% desses jovens entrevistados beberam no último mês. Ou seja, se beberam no último mês, significa que é algo recorrente. Né? No momento que fizeram a pesquisa, fizeram essa pergunta: se beberam no último mês. Quase 25% falaram que sim. Fora a subnotificação. Muitos às vezes não querem participar, ou mentem, às vezes com medo do pai está vendo, né? Às vezes o pai não sabe. Mais da metade deles já experimentaram bebida alcoólica, jovens entre 13 e 15 anos. Isso é muito sério, é muito novo. Eu não lembro quando eu experimentei, mas eu tenho plena convicção que não foi nessa idade, foi bem depois. Né? Então, jovens entre 13 e 15 anos, gente. Isso é... Muitos de vocês devem ter filhos nessa idade, né? Netos, talvez. Mais de 20% deles já sofreram episódios graves de embriaguez. Né? Para uma criança, para um jovem dessa idade sofrer uma embriaguez, um coma alcoólico, alguma coisa do tipo, é porque realmente o estrago foi bem grande. Né? Porque o corpo está ainda em formação, é muito forte. Então, para o jovem sofrer com isso, é porque realmente ele está muito acostumado a beber.
Mais uma pesquisa bem rapidamente aqui para vocês, já com universitários, né, que aí a gente sabe que os dados provavelmente vão ser maiores ainda, de universitários nas 27 capitais brasileiras. Então foi um estudo bem grande também, foi feito no Brasil todo. 90% deles beberam ao menos uma vez na vida. 25%, um quarto deles relataram consumo abusivo de álcool. E a gente sabe que nessa fase não é só o álcool que está presente, né? E mais da metade também deles experimentaram álcool antes dos 16 anos. Então, sim, são dados bem rapidamente, só para vocês verem também, né, números, talvez com números fique mais fácil de visualizar a seriedade de como a gente precisa tratar dessa questão, né? Vocês podem se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Meu filho, meu neto não tem esse problema, não tem vício, eu não tenho. Mas quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de um conglomerado de pessoas. Então, o nosso círculo aqui é um círculo de amizade, é um grupo que a gente está no ambiente familiar, no ambiente de amigos. No nosso trabalho, a gente tem um grupo de amigos. A gente acaba criando laços com as pessoas, e isso é intuitivo, a gente nem pensa nisso. Então, tem até aquela música, né? Você é responsável pelo que cativa. Então, todos nós, querendo ou não, somos irmãos, somos filhos do mesmo pai. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem muita ligação com todos, né? Então a gente, como eu disse lá no começo no vídeo, a gente precisa muito repensar se a gente está construindo, se a gente está colaborando para construir uma sociedade digna, uma sociedade com valores, ou não, se a gente está contribuindo para piorar, talvez, ou se a gente não está fazendo nada, se a gente está morno, o que também a gente sabe que é errado, né? A gente precisa sempre procurar fazer o bem, isso em qualquer coisa que a gente for falar, não só falando de vício, né? Então a gente sempre pode ajudar alguém, seja com uma palavra, seja com um laço mais estreito de amizade, a gente sempre pode conseguir mais nesse sentido, a gente sempre pode ajudar. Falando também agora do que pode acarretar, né, o vício, qualquer que seja, para o espírito e para o perispírito. Essa imagem de fundo, não sei se todos estão conseguindo ver, eu peguei de propósito. É um rapaz que está ali num estado depressivo, eu diria, com uma mancha negra escura, né, como se fosse na cabeça, a cabeça dele está tomada por essa nuvem escura, porque basicamente é o que acontece quando a gente fala de vício. É como se a gente estivesse formando toda uma aura negra em cima da gente, uma sombra. Agora, para o espírito e para o perispírito, acarreta maior suscetibilidade para obsessões. A gente lá na frente vai ver mais, se der tempo, frases de Emmanuel falando sobre isso. Obtenção de novos resgates. Então a pessoa acaba adquirindo mais débitos, né, para o futuro, para as próximas encarnações subsequentes. Processo longo de desencarne. Quanto mais agarrado, mais ligado a gente é na carne, na matéria, no corpo físico, a pessoa que só pensa no lado material da coisa, mais difícil é esse processo de desencarne. Mais tempo talvez vai ter que passar em zonas umbralinas, mesmo se a pessoa nem foi uma pessoa aparentemente ruim, mas se ela foi muito grudada, ligada à matéria, ela vai ter um processo mais difícil de desencarne sim. E separações dolorosas, como a gente está careca de saber, vem livros nas obras de André Luiz, mães que acabam se vendo distantes dos filhos, porque às vezes a mãe já tinha o mérito de estar em outra faixa vibracional, numa colônia mais evoluída, enquanto o filho talvez adquiriu muitos débitos, muitos resgates, e teve que ir para as zonas umbralinas, ficando separado da mãe, do pai. Então a gente vê muito isso nas obras, né, espíritas. Então, como eu disse para vocês sobre obsessões, né, que a pessoa fica mais suscetível, isso é de Emmanuel.
O viciado, ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através do processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daqueles. Então eu peguei essa imagem que representa muito bem, né, como se fossem espíritos mesmo, zombeteiros, vampirizadores, né, que estão ali com a pessoa justamente para usufruírem das mesmas sensações. Os espíritos já desencarnados, quando estão muito ligados à matéria ainda, né, nessas zonas mais trevosas, eles acabam sentindo até o cheiro daquele vício, do álcool, da droga. Então eles aproveitam justamente do viciado, que aí já está mais suscetível a esse tipo de influência, né? Porque todos nós estamos sujeitos à influência, seja positiva ou negativa, né? A gente está também careca de saber isso. Cabe a gente estar num bom padrão vibratório para estar sujeito mais a vibrações positivas, mais a intuições, né, do que vibrações negativas. Mas então esses espíritos acabam formando uma rede mesmo, às vezes em muitos casos, em cima do viciado, e aí é muito difícil sair dessa situação. Aí a pessoa chega num momento que assim, ela tem que ter muita vontade própria, às vezes nem reabilitação ajuda, que pode ser que ela volte, porque o espírito está ali, né? Às vezes são tantas marcas no perispírito, como eu disse para vocês, às vezes até não só o processo de desencarne, mas o processo encarnatório é muito difícil, né? A gente também vê situações de encarnações compulsórias, muito por conta disso também, né? Então isso é muito sério. Como a gente falou muito do cérebro, isso é uma frase muito interessante. O cérebro é como uma planta, precisamos saber cultivar para florescer. A imagem é como se fosse uma planta, o cérebro sendo uma planta, né? E a gente precisa regar, a gente precisa saber cultivar o nosso cérebro. Quando eu falo cérebro, volto a repetir, eu quero dizer do nosso corpo espiritual, do nosso corpo perispiritual, da nossa vibração, da nossa sintonia, tudo está muito interligado, para a gente saber regar o nosso cérebro, para a gente poder florescer, né? E para encerrar, André Luiz, né? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma experiência humana. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Não sei se dá tempo para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também em cima da hora. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, não entender alguma parte, quiser que eu retome rapidamente. E aí, gente? Tem alguma pergunta? Ou algum relato, algum comentário que eu gostaria de fazer sobre a questão de vícios? É uma coisa que está muito presente, né, na nossa vida. Muitas vezes os vícios são muito sutis, muito silenciosos, como eu disse, e aí que é o perigo, né? Porque a partir do momento que já está instalado, é muito progressivo, aí sim se torna muito rápido, né? Eu mesmo tenho conhecidos nesse sentido, né, que começaram muito silenciosamente, e aí foi avançando até que chegou ao ponto mesmo de um estado totalmente dependente, né, quimicamente daquilo, e psicologicamente também, né? Alguma pergunta? Não? Então é isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos por terem prestado seus ouvidos, por terem tido paciência. Espero que tenha sido útil para vocês, né, tudo que eu trouxe aqui. Espero que vocês aproveitem, reflitam, né? A gente pode sempre ajudar um familiar, um amigo que talvez esteja nessa situação, né? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito pelo convite e por terem estado aqui comigo no Carnaval, né? No Carnaval, para ouvirem um pouquinho. Muito obrigado.